E é interessante. Como é que você olha, enquanto pesquisador, professor, essa mancha, essa nódoa nesse discurso de Mossoró civilizador, civilizatório, civilizado, mas que comete uma barbárie ao assassinar o Jararaca? Veja, a sua pergunta é muito boa porque se Mossoró quer lembrar a construção de uma resistência, que não é lá, a ideia de resistência é a partir dos anos 70, Mossoró esquece Jararaca. Esquece os procedimentos e os protocolos que foram feitos até chegar à morte. O que se está discutindo aqui, ou o que eu discuto, é a morte. Porque muitas vezes a morte não é o final. Isso. Pode ser o início de uma nova narrativa, que é o que acontece com Jararaca. Uma nova narrativa. Uma morte fora daquele modelo que era para ser a morte. Colchete morreu em batalha. Vamos. Mas as narrativas sobre a morte do Jararaca acionam um tipo de memória, um tipo de lembrança, que é a lembrança da piedade. É a lembrança daquele que olha a morte do outro e diz: ninguém deve morrer assim. Então, as discussões aqui que abrem um campo para uma possível santificação, um santo de cemitério, uma pessoa que morre em determinada circunstância e que precisa de rezas e rezas, como é o caso do Jararaca, que você não sabe onde está, dentro desse imaginário religioso, é o que aquela pessoa que se apega ao Jararaca diz, é de uma singularidade muito grande, Lemuel. Agora veja, a dimensão política e social da ação de Mossoró tem resposta. Por que que o filho do prefeito escreve aquele livro? A Marcha de Lampião em Mossoró é um livro que literalmente, nós já discutimos sobre isso, é para tirar de cima da figura do prefeito essa mancha. Literalmente. Segundo, quando você pega o uso do passado, desde a família Rosado, quando começam as primeiras comemorações, né, ali nos anos 70, o próprio Lauro, que chamou os cangaceiros de lombrosianos, questionam se Jararaca era. Porque já é uma outra coisa. Esse processo de depuração que a gente sempre fala, é isso que você acabou de dizer, o cangaceiro, a história do cangaceiro é uma história de dor. Mas o cangaceiro agora virou um souvenir. Eu venho para Mossoró, compro um cangaceiro para dar de presente a um colega. Então já não tem mais aquele perigo que a gente sempre fala. Foi depurado. Virou uma outra coisa. Virou um objeto de cultura. Esse podcast só existe também por conta disso. Claro. Por conta disso. Além das discussões dos crimes, da crueldade, dessa dimensão da violência que os cangaceiros fizeram, também tem um outro lado, daquele que estava cobertado pela lei. Matar Jararaca é em cima da coberta da lei. Agora você tem uma coisa que perturba. Pessoas questionaram. Elas não têm voz no jornal e passam a ter. No momento que os próprios jornalistas que escreveram diziam: olha, ter pena é esquecer o que eles fizeram. E o que fizeram? Como você disse, se existe justiça, a justiça deveria ser. Por isso que as pessoas ficam fazendo esses júris simulados, essas coisas lá, cada qual faz o que quer, que acha que deve fazer, promovendo o debate. Agora, a modernidade, pelo menos do ponto político, se esvai aí. Vai embora aí. Que modernidade é essa que você não permite que uma pessoa que está preso, viva, que, segundo o jornal, vai escapar, não diga para a justiça toda a estrutura que conhece, toda a logística, toda a relação. O que é que está por trás disso? Por que que não deram a chance dele dizer que o Jararaca era melhor estar morto?